Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta tarde de segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor para juntos meditarmos algo na palavra do Senhor e também estarmos fazendo a oração da fé. Eu quero te convidar para você estar ouvindo a palavra do Senhor nesta tarde e também daqui a pouquinho vamos unir a nossa fé em oração, acreditando no poder de Deus, acreditando na salvação que vem do Senhor. É Deus que nos dá a vitória. É o Senhor quem nos dá a vitória. Amém? Então que nesta tarde você possa receber a sua bênção, a sua vitória, a resposta, aquilo que você precisa. Que Deus possa te agraciar nesta tarde com aquilo que você necessita e com aquilo que você precisa. Nesta tarde eu quero falar um pouquinho da palavra do Senhor que está no 1 João, primeira epístola de João, lá perto do Apocalipse, primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 18 e o 19. Olha só, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Olha só, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Aquele que é nascido de Deus, por isso que eu falo, a pessoa que teve um encontro com o Senhor, a pessoa que nasceu de novo, ela não vive na prática do pecado. Ela peca, falha. O pecado o que é? Um tropeção. Ela errou o alvo, não foi aquela coisa premeditada. Então aquela pessoa que já teve um encontro com o Senhor, que conhece o Senhor, que nasceu de novo, ela não vive na prática do pecado. É uma mudança, há uma conversão. Porque quando encontramos com o Senhor, nós nos sentimos tão indignos, tão pecadores, tão ruins, e queremos melhorar. Queremos ser igual a Ele. Queremos agradar a Ele quando temos um encontro com o Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Muitos acham que o Senhor hoje, com a modernidade, nessa época pós-modernidade que estamos vivendo, tudo rápido, tudo instantâneo, e que Deus também está acompanhando a moda, o modismo. Não está, Deus não muda. Deus não está mudando ou mudado. O pecado continua sendo pecado, o céu continua sendo o céu, o inferno continua sendo o inferno, Então é nós que precisamos tomar cuidado, não entrar, na onda do mundo, do sistema deste mundo. Porque, olha só, sabemos que somos de Deus e que, olha só, voltando, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Olha que palavra abençoada. Olha só, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ele não vive na prática do pecado. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Por quê? No versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, ali está morrendo a velha criatura e nascendo uma nova criatura em Cristo. Ali morreu o dia que eu aceitei Jesus. Eu passei pelas águas, ali morria o velho Euripides e nascia o novo Euripides. Na água e do Espírito. Como aquele nascimento que Jesus fala para Nicodemos. Não é nascer e entrar no ventre da mãe novamente. Mas é nascido do alto, na água e no Espírito, pelo Espírito, pela palavra. Então nós precisamos nascer de novo. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O pecado passa a ser um acidente de percurso. Que todos nós estamos sujeitos. Todos nós não estamos sujeitos a acidentes. É a mesma coisa na vida espiritual. Estamos sujeitos a acidentes de percursos. Mas não me conformar com o mundo. Não aceitar o pecado pacificamente na minha vida. Ou me amoldar com o sistema do mundo que
todos dizem, não tem nada a ver. Que é isso? Né? Pode ficar tranquilo, pode. O mundo é assim, porque eles não conhecem a Deus. Como que eu, sendo pessoa que serve a Deus, filho de Deus, vou ouvir o conselho de pessoas que não têm compromisso com Deus? É derrota na certa. Na área espiritual, estou dizendo. Não estou falando em outras áreas. Estou falando na área espiritual. Por exemplo, eu que sou uma pessoa de Deus, sirvo a Deus, né? Faço de tudo para servir a Deus. Estou com um problema no casamento. Como que eu vou pedir um conselho para uma pessoa que não tem compromisso com Deus, que para ela não valoriza o casamento? Eu vou ter conselhos ruins, porque a pessoa não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a família. Vai me aconselhar a abandonar tudo, arrumar outra mulher, e assim vai. Então, nós que somos de Cristo, temos a mente de Cristo, o nosso manual é a Bíblia. E nós não vivemos na prática do pecado. O pecado passa a ser o quê? Um tropeção, um acidente de percurso, que assim que eu me acidentar nesse percurso, que é um pecado, eu me levanto, me humilho na presença do Senhor, peço perdão e não peco mais. E o Senhor me perdoa. Porque olha só a continuidade do versículo. Sabemos que somos de Deus. Olha só. E que todo mundo está no maligno, irmãos. Aquele que não é de Deus é do diabo. Não tem meio termo. Aquela pessoa é neutra. Se a pessoa não serve a Deus, se ela não é temente a Deus, ela está em quem? No maligno. É o maligno que domina a pessoa. Por isso que nós precisamos, nas oportunidades, a tempo e fora do tempo, tentar trazer essas pessoas para Cristo. Anunciar, testemunhar, falar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e leva o homem para o céu. Porque essas pessoas estão no maligno, como nós outrora estávamos. Antes de eu me converter, eu estava no maligno. Fazia o que dava na cabeça e achava que estava certo. Depois que eu fui ver, irmãos, quando eu entreguei a vida para Jesus, quando eu vi que estado miserável de pecado que eu estava, que eu fui enxergar como eu estava longe de Deus, como eu estava trilhando caminhos tortos, caminhos que me levariam à morte eterna. Mas Jesus teve misericórdia de mim e teve misericórdia de você. Então, por isso que esta palavra para nós nesta tarde, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, se eu e você nascemos de Deus, nós não vivemos pecando, não vivemos na prática do pecado. Como eu disse, o pecado passa a ser um acidente de percurso. E acidente de percurso não acontece toda hora, todo dia. É de vez em quando, e nós devemos evitar. Por quê? Olha só, porque não vive pecando, mas o que é de Deus, mas o que é de Deus, olha só, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Olha que palavra maravilhosa. Aquele que é de Deus, ele conserva-se a si mesmo, e o diabo e o maligno não lhe toca. Aqui que o apóstolo João estava dizendo, aquele que é, olha, mas o que de Deus é gerado, que é aquele que é nascido de Deus, que é gerado de Deus, conserva-se a si mesmo. Nós conservamos a nossa comunhão com Deus e não nos misturamos, né, não nos amoldamos ou não aceitamos o que o mundo quer impor sobre todos, né? Ele impõe sobre aquelas pessoas que não conhecem a Deus, mas nós que conhecemos a Deus, não podemos aceitar o jugo do mundo. O jugo que nós devemos aceitar é o jugo de Jesus, né? O jugo de Jesus sobre a nossa vida é o que nós precisamos. Agora, o jugo do mundo, não podemos deixar o mundo nos subjugar, porque somos servos de Cristo, fomos comprados por Ele. Devemos andar como Ele andou, devemos imitá-lo, devemos ser como Ele é. Agora, o mundo não considera mais o casamento, né? O mundo já não considera mais as coisas santas de Deus, já está tudo querendo banalizar tudo. Casamento, então, virou um contrato, uma coisa tão simples. Banalizar o casamento, um ensinamento do Senhor,
A vontade do Senhor hoje está banalizada, né? Hoje as pessoas não têm compromisso com as famílias. Quantas famílias sofrendo? O esposo não cumpre o papel, a esposa não cumpre o seu papel dentro de casa, na família. Com isso, o mundo cada dia está pior, está mais desafiador. Para nós que servimos a Deus, que temos a Bíblia como regra de fé, está desafiador cada dia que passa. Mas nós não podemos esmorecer, nós não podemos ceder, nós devemos manter-se firme, confiando no Senhor, vivendo a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor, porque nós temos uma viva esperança, que Jesus vai voltar. Ele prometeu, e se ele prometeu, ele é fiel. E aquele que é nascido de Deus, ele vive também aguardando a vida de Jesus. Ele quer estar com o Senhor. Ele almeja estar com o Senhor. Para ele, a pessoa que é nascida de Deus, ela olha para esse mundo com pena, porque, infelizmente, muitos estão caminhando de passos largos para a perdição eterna. Mas nós não amamos este mundo. Nós não temos nada com este mundo, no sentido espiritual. Nós não temos nada com este mundo. Nós amamos o mundo vindouro, os céus, que o Senhor foi preparar para nós e vai voltar para nos levar. Então, meus irmãos, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Pecado, irmãos, é muito sério. O pecado pode te lançar no inferno. O pecado pode te lançar no inferno. Pode me lançar no inferno. Posso pecar escondido, mas diante de Deus ninguém esconde nada. Então, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Precisamos conservar a nossa fé. Como sal que preserve e dá sabor, por isso que devemos ter sal em nós mesmos, para nós nos conservarmos na fé em Deus, na esperança, não ser contaminado pelo mundo. Se não tivermos sal neste mundo, se não tivermos sal em nós, o mundo está podre. Ele nos contamina, ele nos atinge. E também podemos entrar em deteriorização se não tivermos sal em nós. E nós precisamos, esse sal que nós temos, devemos também ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Que possamos temperar o ambiente, que possamos temperar este mundo, que possamos nos conservar para não nos contaminarmos com o mundo, porque somos nascidos de Deus. E qual é o resultado? Ele conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Não lhe toca, é palavra. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Olha que coisa maravilhosa que Deus nos garante. Olha só, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. É palavra de Deus, irmãos. Por isso que há tanta maldade, injustiça, malandragem, corrupção, tanta mentira, tanta coisa ruim, né, nesse mundo. Por quê? É do maligno. Este mundo é do maligno, o sistema é o maligno que rege. Mas somos separados para dar luz neste mundo, para sermos luz neste mundo, sal nesta terra, para representarmos Jesus neste mundo. Olha a responsabilidade que temos. E quando fazemos isso, o maligno não nos toca, porque somos de Deus. Nós não aceitamos aquilo que Ele impõe, aquilo que Ele oferece para nós, porque somos de Deus, temos coisas muito melhores do que o diabo nos oferece para nos distrair, para nos tirar da presença de Deus. Temos que dizer não para Ele, porque Deus tem coisa melhor para mim e para você. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí onde você está por essa palavra? Olha só. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno.
Olha só, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca, porque somos de Deus. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos dá graça. É Deus que nos dá força. É Deus que nos faz continuar. Está aqui, meus irmãos, os cadernos a qual nós anotamos os pedidos de oração. Você tem toda a liberdade para enviar o seu pedido. E nós vamos estar intercedendo em favor da sua vida, crendo no poder de Deus, crendo no agir do Senhor. Amém? Então vamos orar nesta tarde. Querido Deus, soberano Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui mais uma vez, Pai. Agora nesta tarde de segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Eu quero agradecer o Senhor por esse privilégio tão rico, tão grande, que o Senhor está nos proporcionando nesta tarde de segunda-feira. Eu quero apresentar esse caderno de oração que contém bastante pedidos, Pai. Centenas e centenas de pedidos, centenas e centenas de nomes. Eu apresento diante do Senhor mais uma vez, Senhor. Crendo, acreditando que o Senhor conhece cada nome, cada pessoa que foi mencionada aqui neste caderno. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso, meu Pai. Falamos nesta tarde sobre o pecado, que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Nos ajuda, Senhor, a dizer não a Satanás, ao mundo, à nossa natureza, porque temos uma viva esperança que o Senhor vai nos arrebatar. E precisamos estar preparados a cada dia, Pai. Visita os nossos ouvintes, guarde eles de todo mal. Pai, a Bíblia nos diz que aqueles que é gerado de Deus, ele guarda da corrupção do mundo e o maligno não lhe toca. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a nos conservar, a nos resguardar da corrupção deste mundo. Que nós não venhamos, Senhor, nos amoldar com este mundo, aceitar as propostas do diabo, que sempre está nos propondo coisas para nos tirar da presença do Senhor. Nos ajuda, Pai, a estarmos firmes, nos ajuda a estarmos inabaláveis na Tua presença. Que o nosso alvo possa ser o céu, Pai. Visita os ouvintes nesta tarde, dá alegria para os que estão tristes, dá paz para os que estão sem paz, dá esperança para esses que estão desesperançados. Senhor, cura as enfermidades físicas, emocionais, espirituais. Pai, essa mulher que descobriu que a filha dela está usando entorpecente, Deus, tenha misericórdia da tua filha, dá graça, dá sabedoria para ela. Liberta esta filha dela desse mal, Senhor, dos vícios todos, Pai, que estão envolvidos nos vícios, Senhor. Liberta dos vícios, Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Abençoa os adolescentes, os jovens, meu Deus, que tem sido tão, meu Pai, atraído para as coisas ruins deste mundo. Tenha misericórdia dos adolescentes, dos jovens, que eles possam ter o temor do Senhor, que eles possam obedecer pai e mãe, para que eles possam ser bem-sucedidos aqui nessa terra. Deus, abençoa o teu povo, visita os que estão doentes, visita os que estão tristes, meu Pai, visita os que estão com dores nesta tarde. Eu repreendo toda dor, do alto da cabeça às plantas dos pés. Eu repreendo todo o mal, do alto da cabeça às plantas dos pés, todo o mal. Curva-se diante do Senhor. Deus, abençoa o teu povo, alegra os corações, dá paz para os ouvintes, dá alegria para os ouvintes, meu Pai. Cura as enfermidades, cura todo o mal, que todo o poder de Satanás caia por terra. Senhor, visita o teu povo, visita os lares, visita as famílias, visita aqueles que têm contribuído nesse trabalho de oração, que o Senhor possa prosperar muitas vezes mais aquilo que eles têm semeado. Deus, em nome de Jesus, aonde essa oração chegar, abençoa o lar, abençoa a família, abençoa as vidas que estão nos acompanhando. Deus, cura os enfermos, visita os que estão hospitalizados, visita os que estão desenganados pela medicina. Deus, faz um milagre, meu Pai. É no nome de Jesus que eu te suplico. Senhor, eu entrego cada pedido que está aqui neste caderno nas tuas mãos.
Senhor, e eu creio na resposta, eu creio no milagre. Senhor, esta é a oração que nós fazemos e já te agradecemos, Deus meu, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado. Uma ótima tarde, uma ótima semana. Deus abençoe a vida de vocês. E se Deus permitir, estaremos aqui às 0 horas em mais uma oração da madrugada. Compartilhe essa palavra, essa oração com todos os seus contatos e Deus vai te recompensar. Ficam todos na paz e até às 0 horas, se Deus quiser. A paz do Senhor, presbítero Eurípides, irmã Débora. Venho aqui, contar meu testemunho, mais uma bênção alcançada. Eu não sei se eu cheguei a pedir, mas toda vez que o Senhor orava pelas carteiras, quem estava tirando carteira, CNH, até de motorista, eu apresentava o meu sobrinho e a minha sobrinha que estavam fazendo as aulas, E para a honra e glória do nome do Senhor, eles foram aprovados, todos dois. E eu venho aqui para agradecer, minha gratidão. Eu sou Edu Virges, de Aracruz, Espírito Santo. Deus abençoe a vida de vocês sempre.